Olá pessoal, professor Patrício mais uma vez com vocês aí para a gente resolver dessa vez aí uma equação do primeiro grau. Lembra pessoal, que toda vez que nós temos um número desconhecido, geralmente nós o chamamos de x, né? Nós representamos ele aí com uma letra, né? Esse número desconhecido, se ele não tiver um expoente 2, 3 e assim por diante, então ele tem o expoente 1, que eu não preciso representar aqui. Então ele é uma equação do primeiro grau, né? Lembrando, só lendo aqui a operação matemática aqui, a nossa equação, nós temos 5 sextos dividido por 2 sobre x, que é igual a 2x mais 1 sobre 3. Lembrando, pessoal, que para divisão de frações, nós fazemos da seguinte forma: nós mantemos a ordem da primeira fração, que neste caso é 5 sextos, e invertemos a ordem da segunda fração. O x vai para cima, o x vai para cima e o 2 vem para a parte de baixo. Tá? Nós invertemos aqui a ordem. E só se nós invertemos a ordem da segunda fração, aí nós invertemos aqui a operação que de divisão passa para multiplicação. Certo, pessoal? Inverteu a ordem da segunda fração, inverte também a operação aqui. Segunda parte da minha igualdade, da nossa igualdade aqui, continua a mesma. 2x mais 1 sobre 3, certo? Bem, pessoal, aqui olha só, nessa primeira parte eu tenho aqui uma multiplicação de frações. Multiplico o número de cima pelo número de cima, número de baixo pelo número de baixo. 5 vezes x fica 5x, 6 vezes 2, 12, que é igual a 2x mais 1 sobre 3. Pessoal, eu tenho aqui uma igualdade, certo? Eu poderia tirar aqui o mínimo múltiplo comum, mas lembrando que tudo que eu faço de um lado da igualdade, se eu fizer também do outro, continua a mesma coisa. Então, olha só, o 12 ele não é múltiplo de 3? Então, olha só, eu tenho 12 e tenho 3. Se eu dividir o 3 por 3, vai ficar 1. E se eu dividir o 4 por 3, já que eu dividi esse por 3, se eu dividir o 12 por 3, vai ficar 4. Até confundir, né, pessoal? Dividir o 12 por 3 fica 4. Então, eu vou ter 5x sobre 4, que é igual a 2x mais 1 sobre 1, certo? Pessoal, olha só. Eu vou ter então aqui 5x sobre 4, que é igual a 2x mais 1. O 1 aqui eu não vou colocar não, tá? Pessoal, tudo que eu vou passar de um lado do sinal de igual para o outro, eu passo invertendo a operação. Aqui, a minha tendência aqui é desmembrar essa fração aqui. Uma fração é uma divisão do número de cima pelo número de baixo. Então, eu vou passar esse 4 para o outro lado do sinal de igual. Ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. O 5x eu não vou passar, então eu repito. 5x é igual, vou repetir o 2x mais 1, e o 4 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Lembra que tudo que está junto com o parênteses, ele está multiplicando, então o 4 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando, certo? Então eu vou ter 5x é igual
Aqui eu tenho uma propriedade distributiva. Então eu vou ter 4 vezes 2x e 4 vezes 1. 4 vezes 2x, 8x. Mais 4 vezes 1, 4. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro. Então eu vou ter 5x. O meu 8x é positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 8x, repete o sinal de igual e repete o 4. Então eu vou ter 5x menos 8x, subtrai e conserva o sinal do maior. 8 menos 5, 3x, sinal do maior, menos, que é igual a 4. Pessoal, eu tenho que deixar o x sozinho para poder encontrar o valor dele, né? Então eu vou ter x é igual a 4. O menos 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Lembra que o sinal acompanha o número. Então, menos 3. Menos 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que o meu x é igual a menos 4 terços. Né? Olha lá, a regra de sinais para multiplicação e divisão, sinais diferentes, menos, né? Olha só aqui, vou reescrever. X é igual a menos 4 terços. Certo, pessoal? Então, fica aí essa dica, essa resolução dessa equaçãozinha do primeiro grau que parecia difícil, né? Mas vocês viram aí que é muito fácil. Só a gente seguir aí uma sequência e as regras, né, da divisão, regra de sinais, multiplicação e divisão, tá certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima.